Com certeza o carro está na lista de prioridade das pessoas. E você que está aí para tomar essa decisão tão importante entre comprar um carro novo financiado ou um seminovo à vista, esse vídeo vai te ajudar. Fizemos um comparativo entre as vantagens e desvantagens entre ambos. Então fica conosco até o final que você vai entender se o financiamento cabe para você, se vale a pena financiar um carro zero ou realmente pegar esse carro seminovo com garantia e várias coisas aí que tem que você pode exigir aí nesse veículo, tá bom? Meu nome é Luciano Alves, você está no canal Negócios na Prática e vamos pro vídeo! Então vamos lá, entre o carro zero financiado e o seminovo à vista, nós fizemos aqui um levantamento para escolher qual que seria esse carro. Tem inúmeros tipos de carro. Então escolhemos o carro aí mais vendido em 2019. Então você vai ver aqui na tabela, que é o Onix 2019. A imagem está aí para vocês estarem acompanhando. Foi o mais vendido aí no período. Fizemos aqui então o levantamento, né? Saiu da concessionária, já é considerado um carro seminovo, tá bom? Que ele já saiu daquele estágio lá da própria concessionária. Então vamos pegar esse carro e fazer um comparativo entre os carros, porém um carro de 1 ano ou 2 anos para trás, muitas vezes não tem os mesmos recursos que os novos carros que estão saindo agora têm. Lógico que um opcional a mais ou um opcional a menos, muitas vezes pode ser que você mude a sua ideia aí. Mas o aspecto financeiro que é o mais importante e é o que estamos abordando aqui no nosso caso. Mas vamos tirar a emoção aqui do lado e vamos agir mais com a razão, né? Olhando aqui com relação à parte financeira. Então vamos lá, essa tabelinha financeira aqui, aliás, a tabelinha que eu vou te mostrar aqui é uma tabelinha de vantagens e desvantagem entre ambos, tanto o carro zero quanto o seminovo, tá bom? Então vai aparecer para você na tela aqui agora a tabela aqui, ó. O carro novo, a vantagem de ser um carro novo, tem aquele cheirinho gostoso, né, do carro novo, né, carro zero. Ele tem a tecnologia de ponta, então tudo que tem de mais novo aí num carro, ele vai estar dentro daquele nível de carro que você está escolhendo, no caso aqui do Onix, que a gente pegou como referência, ele vai ter essa vantagem aí de ter tecnologia de ponta. Aí uma das vantagens que o pessoal coloca muito aqui, é que o carro zero não dá manutenção, né? Então eu coloquei um asterístico aqui, porque a gente vai ver com relação à manutenção do carro zero, que não é 100% verdade que não dá manutenção, tá? E aí você tem também o status de estar andando com um carro zero, né? Um carro com cheiro de novo, que muitas vezes te dá aquela sensação e bem-estar de estar andando com esse carro zero. E tem a garantia, né? A valorosa garantia que os fabricantes dão aí. Muitos dão garantias de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Cada um tem um tipo de garantia, né, estendida ou não, e você vai vendo que tem essa vantagem da garantia. Do seminovo, que eu coloquei como vantagens aqui, que a gente levantou, o preço, né, que muitas vezes você vai pegar um seminovo aí com 1 ano de uso, você vai ver que o preço dele é 10, 15% abaixo do valor do carro saindo da concessionária lá. Então, num carro aí que custa em média 77 mil reais, que é o preço do Onix que a gente pegou aqui como referência, você tem uma diferença de 10, 15%, estamos falando algo em torno de 15, 20 mil reais a menos aí que você vai pagar no carro seminovo. Então acredito que isso é uma vantagem que você deve levar como referência. Outra vantagem aí que você tem no seminovo é que o IPVA, né, o imposto que você paga aí é menor, né? Com relação ao menor desvalorização, né? O carro novo, quando ele sai da concessionária, ele já tem aquela desvalorização automática, né? E o carro seminovo, ele tem a desvalorização, porém é menor do que o carro novo. Então colocamos aqui como se fosse uma vantagem também do carro seminovo. Agora os principais contras aí do carro novo, colocamos aqui a parte da dívida, né? Que é o principal aqui. Nesse caso, você está comprando um carro novo com dívida. Então você está assumindo aí um parcelamento, com base que a gente vai te mostrar a tabela aqui dos carros, do Onix que a gente escolheu aqui, ó, o valor da tabela do carro, R$ 77.580. Aí você vai ver aí na tabelinha, que está aí do lado aí do valor, que a entrada desse carro é R$ 56.080, tá? Isso é uma promoção que está tendo aí na Chevrolet.
tá bom? Tiramos do próprio site da Chevrolet aí, que estava com essa promoção alguns dias atrás. E para comprar esse carro, além dessa entrada, você vai pagar 21 parcelas de R$ 1.099, com taxa zero, né? Pelo menos eles estão colocando aqui a referência de taxa zero em cima dessas parcelas, que vai dar um total nesse carro aí de R$ 79.159. Então, se você parar para analisar, olha essa outra imagem que eu vou te mostrar. Lá atrás, né? Ele tem ali umas letrinhas pequenas que quase ninguém lê. Nós pegamos aqui e demos destaque nela para você dar uma olhada. Por mais que não tenha taxa de juros em cima dessas parcelas, ele tem uma taxa lá, ó, anual, que você está vendo aí, incluso no valor. E também tem uma taxa de abertura de crédito aí, tem um valor aí que é incluído. Na soma geral, se você pegar o total do carro no final, R$ 79.159, e descontar do valor original dele lá, que está no início da tabela que mostramos, já tem uma diferença de valor aí, ó, que dá mais de R$ 2.000. E aí vamos voltar aqui para os contras aqui que eu coloquei aqui do carro novo. A revisão do carro. Quando você falar da garantia, você tem uma revisão obrigatória, tá? Essa revisão obrigatória, eu vou te mostrar aqui também a tabela, na listagem aí, ó, que vai aparecer para você. Olha aí o custo que tem. Então você tem aí um custo sim, né, dessa garantia. Então quando dá 10.000 quilômetros, você vai ter esse custo. 20.000 quilômetros vai ter um custo também. Então você vai somando aí. Conforme mais você roda com esse carro, mais rápido você vai ter esse custo de manutenção aí para poder manter a garantia ativa do seu carro, tá bom? E aí temos também o IPVA do carro, que é mais caro, né? O seguro do carro também geralmente é mais caro, apesar que depende muito aí da sua classificação, né? A seguradora ela vai avaliar a sua ficha. Conforme for sua ficha, ele vai te dando aí uma avaliação. E acho que um dos principais problemas aí do carro novo, que não é um problema, mas é uma forma de você perder dinheiro, é a alta desvalorização. Então nos 2 primeiros anos aí, você vai perder em média aí entre 15% a 20% aí do valor que você pagou no veículo. Então algo muito importante é você considerar também, tendo em vista que no caso aqui, você vai estar pagando aí durante 2 anos o financiamento desse veículo. Então lá no final, né, dos 79.150, você vai ter ainda uma desvalorização do preço de tabela atual do carro, lá na frente, depois de 2 anos, de mais ou menos do que você pagou, uns 20%. Agora o contra do seminovo, eu vou mostrar para você aqui, olha a tabela aí. A manutenção do seminovo, coloquei até um asterisco aqui na tabela, porque assim, um carro seminovo, estamos falando de um carro aí com 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo aí de uso. Muitas vezes, se você pesquisar, você vai encontrar esse carro com um valor muito baixo e uma quilometragem muito baixa. Vou te mostrar agora a opção que eu encontrei aqui na Web Motors, né? De um carro do mesmo perfil, né? Um Onix também, 1.0 turbo, flex, só que ele é o modelo Plus. O primeiro que nós colocamos como compra, que é o que eles estão vendendo agora, é o Premier. Certamente deve ter alguma diferença com relação a alguns acessórios, né? Mas a parte estrutural do carro é basicamente o mesmo carro. Se você verificar aqui, ó, você vai ver que um é modelo 2019 2020, que é o novo, que a gente está comprando novo, 0 km, né? E o que eu estou comparando aqui, que eu tirei a print para mostrar para vocês, ele também é 2019 2020. Então quer dizer, esse carro não tem nenhum ano de uso. E eu consegui aqui achar ele por R$ 59.900. Então uma diferença muito grande. Você vai ver que essa diferença é praticamente a entrada lá do carro zero, né? Que lá estava 56.080. Na verdade, a entrada é um pouco maior do que o valor de comprar esse carro seminovo. Então, falando ainda sobre a manutenção do carro usado, né? Do seminovo, aliás, certamente não vai ter um valor muito alto de manutenção. Muitas vezes esse carro, por ele ainda estar na garantia da concessionária, se você continuar pagando lá, fazendo as manutenções preventivas, né, que você tem que seguir lá a revisão que eles cobram, você também não vai ter essa manutenção, porque você já vai pagar essa manutenção lá, a revisão obrigatória, né? E se o carro não tiver muito rodado, tiver ainda dentro do limite de quilometragem, você ainda tem garantia desse carro.
tá? Isso é importante você levar em consideração. Mas vamos imaginar que esse carro você não consiga ter a garantia da concessionária. Um carro com 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros rodado, ele dificilmente dá manutenção. É muito pouca manutenção. O que tem de manutenção, geralmente são manutenções naturais de desgaste do carro, que é pastilha de freio, é trocar óleo, coisas triviais, né? Gasta de pneu, coisas que realmente desgastam naturalmente no carro, conforme o... Então, nesse comparativo que nós fizemos aqui, eu vou passar para vocês aqui também uma coisa muito importante. Vocês estão acompanhando a tabela, agora eu vou colocar a tabela dos dois carros aqui com relação aos valores. Então temos aqui o Onix 1.0 Premier, que aí você está vendo aí o valor que a gente colocou aqui, que está lá na promoção da Chevrolet. Tem todos os valores aí, 77.580, valor de entrada 56.80, 21 parcelas de 1.099, totaliza aí os 23.079, com taxa zero. No final dessa compra aqui, você vai pagar 79.159. Eu não consegui identificar se a concessionária te daria essa documentação, IPVA. Geralmente eles colocam isso quando tem essa promoção que não vai cobrar, eles colocam. Nesse caso eu não identifiquei, então não coloquei, mas no carro seminovo eu coloquei como custo, você vai ver aí na tabela. Seminovo, 54.900, que foi aquele que eu te mostrei lá do Web Motors. Coloquei como custo aqui o laudo cautelar, que é R$250, e o custo com documentação, aproximadamente aí uns R$500. Então, você vai ter um custo de R$55.690 aí na aquisição desse carro, como exemplo que eu estou colocando para vocês, tá? Então, se eu pegar aqui o valor aqui, ó, do Onix total aqui, 79.159, menos o valor do Onix aqui do mesmo ano, porém seminovo, ele me dá uma economia aí de R$23.509. É uma economia muito considerável. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra tabelinha aqui, que é uma simulação de eu pegando esse valor aqui, dessa diferença do financiamento do Onix, dos R$1.099 por mês. Na primeira parcela tem uma diferença maior, porque eu consegui o carro seminovo por um custo menor. Então você vai ver aí na tabela que eu dei uma entrada, né, no cálculo e coloquei uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Que isso facilmente você consegue aí, se caso você venha investir aí por exemplo, no mercado imobiliário, na Bolsa de Valores, no fundo imobiliário, aliás, né? Se você investir em fundo imobiliário, você tem várias opções aí que te paga esse valor mensal de 0,5%, tá? Então tem esse cálculo, fiz a projeção, que vocês vão estar vendo agora aí. Então o cálculo inicial ficou aí 1.529, que eu dei de entrada aqui, né? Como se fosse esse financiamento que eu estou pagando do carro zero aqui. Eu coloquei aqui só para a gente ver o quanto daria no final desse período todo de rentabilidade aí desse valor. E o valor mensal, que seria o valor da parcela, coloquei a taxa aqui. Eu coloquei um período de 20 meses porque eu coloquei a primeira parcela aqui, que seria comparado com o financiamento, já como sinal aqui de entrada, tá? Então vocês estão vendo na tabelinha aí, ó. Agora eu vou te mostrar a outra tabela, aonde você vai conseguir enxergar o quanto que eu teria aqui de valor aqui, rentabilidade. Então o valor investido total, 23.509. Eu teria ganho de juros, caso eu tivesse comprado o seminovo e aplicado todos os meses esse dinheiro, eu teria um ganho aqui de juros de R$ 1.236, praticamente mais de uma parcela de juros. E no final de tudo, eu estaria com um carro seminovo e mais R$ 24.745 na carteira, no bolso, podendo colocar esse dinheiro investido em qualquer outra coisa. Então, com base em tudo isso que nós vimos aqui, a minha opinião é que a melhor compra seria o seminovo, pois você estaria andando com um Onix praticamente zero também, porém com R$ 23.590 guardados aí, que você poderia aplicar esse dinheiro e fazer um uso dele com outra coisa. Falando nisso também, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse seu joinha aqui e acompanhasse o canal, pois nós estamos criando aqui uma série com base em investimento, que esse investimento vai se tornar a compra de um veículo.
Inclusive vamos utilizar o Onix aqui como referência também, tá bom? Se você gostou, compartilha com os amigos, acompanha a gente no Telegram, no Instagram. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo! Rapaz, eu lembro da época que eu tinha um Fusca, meu primeiro carro. Pense num carro ruim, mas pense como o carro era bom. Imagina sem carro. Ajudava demais.